da nação moçambicana e destacamos a primazia da unidade nacional como condição da vitória. Orgulha-nos notar que 6 décadas depois da sua fundação, a Frelimo continua a crescer, afirmando-se cada vez mais como a principal força política que lidera o processo de desenvolvimento em Moçambique. Na verdade, a posição predominante da Frelimo na sociedade moçambicana resulta do fato de o nosso partido continuar a ter o povo, o ponto de partida e de chegada da sua ação política e governativa, encarando as suas maiores nobres aspirações. Porque pretendemos enquadrar os nossos trabalhos, tentaremos de forma sintética percorrer a marcha da Frelimo sob a batuta dos seus sucessivos líderes, desde Mongane até ao momento. A Frelimo tem demonstrado ao país e ao mundo a sua capacidade de resiliência e de se reinventar face às exigências impostas pelas dinâmicas políticas, econômicas e sociais em cada momento histórico. No exercício contínuo de preservar a nossa história, importa lhe lembrar que o segundo Congresso da Frelimo, realizado na zona libertada do Machege, na província do Niassa, em 1968, reafirmou a linha da Revolução Democrática Popular, baseada na estratégia de luta prolongada, orientada pela palavra de ordem, estudar, produzir e combater. Igualmente foi reafirmado o papel central da mulher na Revolução, dadas as suas capacidades inquestionáveis por ela reveladas na frente de produção, na educação, na saúde, nos infantários, no transporte de material e, sobretudo, pela sua coragem e bravura na frente de combate. A experiência da Frelimo na emancipação da mulher continua a servir de fonte de inspiração da ação governativa na promoção do avanço da mulher, que se traduz no equilíbrio de gênero nos órgãos de tomada de decisão e nas várias esferas de vida econômica, social e cultural. Aqui sempre temos dito, não é o problema de mulher ser chefe ou ser estrutura, é o problema da mulher estar livre, liberta, estar a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Bem-haja mulher moçambicana. Frelimo, oye! Regozijamo-nos pelo fato de termos um Estado com instituições funcionais que se consolidam continuamente para responder às aspirações do nosso povo num novo contexto, cada vez mais desafiante, em que imperam as forças de globalização. A vitória histórica do povo moçambicano, em que, através dos acordos de Lusaka, o Estado colonial reconheceu aos moçambicanos o seu direito à independência e a Frelimo como seu único representante legítimo, representa um marco sem precedentes na formação da nação moçambicana. Desde a proclamação de independência, a edificação do Estado soberano de tipo novo representou um gigantesco desafio para a Frelimo e os moçambicanos, num contexto em que a taxa de analfabetismo se situava acima dos 90%, agravada pela sabotagem e a fuga massiva de quadros e técnicos para o estrangeiro. As zonas libertadas foram uma verdadeira forja para a formação do homem novo, com uma mentalidade nova e proativa, capaz de criar, desenvolver e consolidar uma nova sociedade e o embrião do novo Estado ao serviço das massas. O surgimento das zonas libertadas em Cabo Delgado, Niassa e mais tarde em Tete, Manica e Sofala permitiu a implantação de um novo sistema de administração da produção, comércio, educação e saúde, alicerçado na participação das massas no processo de tomada de decisões. A opção política do terceiro Congresso da Frelimo, em 1977, de abraçar o socialismo como modelo de desenvolvimento,
onde o partido exercia o papel dirigente sobre o Estado e a sociedade, se baseou na experiência do processo revolucionário, particularmente as práticas desenvolvidas nas zonas libertadas. Num contexto global dominado pela Guerra Fria e orientação socialista, asseverava-se a opção plausível natural dos movimentos nacionalistas, como a Frelimo, que recebiam apoio estratégico do Bloco Socialista na sua luta contra uma potência colonial membro da NATO. Para responder aos imperativos de consolidação do Estado unitário, com o enfoque no desenvolvimento do capital humano e a reconstrução nacional, adotamos o modelo da economia centralmente planificada, cuja materialização implicou o chamamento dos jovens estudantes a 8 de março de 1977 para complementar os poucos quadros nacionais e técnicos da cooperação internacional. O 4º Congresso, em abril de 1983, reafirmou a visão da Frelimo de prosseguir um desenvolvimento centrado na satisfação das necessidades do nosso povo. Destacou a necessidade de reformas ao modelo da economia, centralmente planificada, bem como a urgência da busca da paz, o que culminou com a assinatura do Acordo de Não Agressão e de Boa Vizinhança com a África do Sul em março de 1984. Concomitantemente, aceleramos a abertura da economia do mercado, aderindo ao Fundo Monetário Internacional, com a introdução em 1987, permitindo ao nosso país beneficiar da assistência internacional para o desenvolvimento no âmbito do Programa de Reabilitação Econômica e Social PRES. Desde logo, ficou evidente que as reformas econômicas tinham que ser completadas com reformas políticas, o que impunha a revisão da Constituição. Esta é uma lição que deve permanecer como forma mais acertada de a Frelimo se transformar em força de mudança, adaptando-se à realidade de cada momento. Com a realização do 5º Congresso, em 1989, lançamos um amplo movimento de auscultação popular para acolher as diversas sensibilidades da sociedade nas negociações de paz com a Renamo em Roma sobre as matérias de divisão constitucional. A Frelimo decidiu pela introdução do sistema de democracia multipartidária em Moçambique, interpretando assim a vontade da maioria dos moçambicanos. Em novembro de 1990, o país adotou uma nova Constituição da República que consagrou o sistema de democracia multipartidária. Caros delegados, a caminhada tem sido de reformas e não tenhamos medo de fazer, face às dinâmicas internas e conjunturais naquele preciso momento histórico. Ela foi feita com a visão sempre renovada. Na nossa experiência de mais de 3 décadas de multipartidarismo, temos reafirmado o compromisso da Frelimo em consolidar este sistema político, garantindo a realização regular de eleições livres, justas e transparentes como a via legítima de acesso ao poder político. A Frelimo tem estado a contribuir na consolidação da democracia através da participação nos pleitos eleitorais, respeitando os resultados proclamados pelos órgãos competentes, mesmo quando não são favoráveis. A realização antecipada do 6º Congresso da Frelimo, em 1991, decorreu do imperativo das rápidas mudanças políticas e sociais do momento, decorrentes, sobretudo, do processo de negociações que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992. Em 1997, realizamos o 7º Congresso, que, dentre várias decisões, teve a adoção dos novos estatutos do partido, onde reafirmamos o princípio de separação entre o partido e o Estado, eliminando também o princípio do sistema monopartidário, em que o nosso partido era tido como força dirigente do Estado e da sociedade. Foi igualmente neste Congresso que consagramos o conceito da descentralização através do poder local, traduzido na criação das autarquias locais, que permitiu a realização das primeiras eleições autárquicas em 33 municípios em junho de 1998. Daí em diante,
num ambiente consolidado de democracia multipartidária. Realizamos o 8º Congresso em 2002, o 9º em 2005, o 10º em 2012 e o 11º em 2017, sendo que este último tivemos o privilégio de presidir. Todos foram feitos em obediência ao comando estatuário, com o objetivo de traçar estratégias para os pleitos eleitorais, bem como tomar decisões sobre questões centrais da vida do partido e do país. Camaradas delegados, os moçambicanos são um povo pacífico, trabalhador e generoso, que ama a paz e a liberdade e o bem-estar. Somos um país de imensos recursos naturais estratégicos. Contudo, o nosso povo, desde a independência, não tem desfrutado da paz plena. O povo moçambicano foi obrigado a enveredar pela via armada devido à intransigência do regime colonial. Foram 10 anos da luta armada. Tinha passado apenas um ano após a independência, quando o país se viu alvo de uma das mais sangrentas e devastadoras guerras da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, de acordo com os analistas em assuntos de guerra. Só depois de 2 décadas, os moçambicanos tentaram respirar o ar da paz, com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma em outubro de 1992. No entanto, o ambiente de paz e harmonia tem sido afetado ciclicamente, sobretudo em períodos pós-eleitorais, devido à recusa de certos partidos em reconhecer os resultados eleitorais, enveredando por situações de violência armada. Ainda assim, o nosso compromisso para com a paz continua inabalável. Por esta razão, temos mantido a abertura ao diálogo com todas as forças vivas da sociedade, e particularmente fazemos-lo com a Renamo, que resultou no acordo de paz e de reconciliação efetiva assinado em Maputo em agosto de 2019. Como parte do referido acordo de paz, temos estado a implementar 2 processos intrinsecamente ligados: o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, e o processo de descentralização. Sobre o DDR, é nossa convicção que o mesmo poderá estar concluído com sucesso até o fim do ano corrente, para que Moçambique possa finalmente viver uma paz definitiva e duradoura em prol do desenvolvimento econômico e social sustentável. Por conta deste processo, saudamos os órgãos e membros do partido a diversos níveis, pelo acolhimento dos desmobilizados e sua reintegração pacífica nas comunidades, dentro do espírito de irmandade e reconciliação entre os moçambicanos. O novo modelo de descentralização que estamos a implementar ao eleger os governadores provinciais é um modelo que acreditamos não ser dos mais perfeitos, mas que se mostra funcional, cabendo aos órgãos envolvidos na sua implementação pautar maior coordenação, articulação, flexibilidade e razoabilidade. Gostaria aqui de deixar claro que a Frelimo, como partido, está sempre preparada para disputar com sucesso qualquer pleito eleitoral. Temos vindo a fazê-lo em diferentes ocasiões, no sentido de uma reflexão ampla, franca, de cabeça fria e com os pés no chão sobre a viabilidade ou não das eleições distritais em 2024. Este apelo não deve ser interpretado como um receio por parte da Frelimo sobre os resultados dessas eleições, mas deve ser entendido que o que nos move é o sentido de responsabilidade que recai sobre nós, enquanto partido que governa o país e que conhece profundamente a realidade. Entretanto, ao mesmo tempo que alcançamos a paz no diálogo com a Renamo, uma nova ameaça à paz e à soberania se abate através dos ataques terroristas que desde outubro de 2017, que iniciaram no dia do nosso encerramento do Congresso, têm provocado destruições e mortes na província de Cabo Delgado, com tendências para o seu alastramento para as províncias vizinhas de Niassa e Nampula. As nossas forças de defesa e segurança, com o apoio das forças de alguns países amigos,
tem estado a apertar o cerco contra os grupos terroristas que, na sua fuga, vão perpetrando crimes macabros contra pessoas inocentes. No entanto, temos consciência de que a solução vai para além das ações militares. Por essa razão, o nosso governo aprovou o Programa de Resiliência e Desenvolvimento Integrado do Norte, que visa devolver e consolidar a paz e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável na região norte de Moçambique. Minhas camaradas e meus camaradas, a 9 de junho do corrente ano, Moçambique protagonizou um marco histórico sem precedentes na sua história como nação ao ser eleito para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2023-2024. Este facto inédito deve orgulhar a todos os moçambicanos, em especial aos membros da Frelimo. É inédito também porque, também na história das Nações Unidas, nunca houve uma eleição por unanimidade. Eu quero agradecer os camaradas que se envolveram nisto. Foi um movimento coletivo de todos os moçambicanos e até despimos cores partidárias, quando foi o caso. E essa é a razão pela qual do processo ter sido acreditado pelos nossos amigos. A eleição do nosso país ao órgão de maior prestígio no sistema das Nações Unidas reflete o reconhecimento internacional de Moçambique como um país com larga experiência na promoção da paz e da resolução de conflitos, mas também é um grande compromisso, grande responsabilidade. Até porque, apesar de vários sobressaltos que temos enfrentado em Moçambique, Moçambique continua a ser o exemplo de transição de um conflito armado prolongado para uma situação de paz e de consolidação da democracia multipartidária. Minhas senhoras, meus senhores convidados, minhas camaradas e meus camaradas, no intervalo entre o 11º Congresso a este, testemunhamos várias realizações com impacto socioeconômico significativo, em linha com o programa quinquenal do Governo 2020-2024, com o programa do partido aprovado no 11º Congresso. Apesar da ocorrência de fatores adversos com impacto recessivo sobre a nossa economia, sendo de salientar as depressões tropicais, a pandemia de Covid-19 e a destruição causada por atos de puro terrorismo na província de Cabo Delgado e, mais recentemente, em Nampula e Niassa, a pressão inflacionista em razão de guerra entre Rússia e Ucrânia, o país viveu realizações no âmbito do Programa Nacional de Industrialização de Moçambique, Projeto Zona Especial de Processamento Agroindustrial do Corredor de Desenvolvimento Integral de Pemba-Lixinga, operacionalização dos complexos silos, Programa Nacional de Energia para Todos, construção e reabilitações de estradas, Programa Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, o Programa Nacional de Integração de Agricultura Familiar em Cadeia de Valor Produtiva Sustenta, Projeto Habita Moçambique, Programa Água para Todo, para Vida, Programa Um Distrito, um Hospital, Um Distrito, um Banco, Um Distrito, um Edifício Condigno. Aliás, se calhar devia convidar a OMM para poder dizer isso. A OMM, sim. OMM, oie! São muitos programas, incluindo o Distrito, uma estação meteorológica, mas os detalhes sobre as realizações serão objeto de debates durante as nossas sessões. E, mesmo ao nível do partido, tivemos realizações onde se destacam as capacitações, construções, reabilitações, mais membros, mas também teremos o relator presente sobre essas atividades.
Caros compatriotas, mais do que um momento de balanço, devemos transformar o 12º Congresso num momento de planificação estratégica de um futuro risonho para as gerações vindouras. Para tal, as nossas reflexões devem incidir sobre os pressupostos políticos, econômicos e sociais que nos próximos anos vão assegurar a preservação das nossas conquistas, em especial a unidade nacional, a soberania, a paz e o desenvolvimento. Esperamos que os delegados e convidados debatam de forma aberta e franca as formas para assegurar que a unidade, a coesão, a unicidade do nosso Estado façam parte da vida de cada moçambicano. Devemos delinear neste Congresso os mecanismos concretos e execuíveis de como continuarmos a manter intacta a nossa soberania para que continuemos donos da nossa soberania e das nossas riquezas. A consolidação do Estado de Direito Democrático, assente numa Constituição que consagra e garante igualdade de direitos e deveres para todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, deve merecer a nossa atenção com foco no combate à corrupção, à criminalidade, ao nepotismo, ao tribalismo e a outros atos atentores do prestígio, da ética e da integridade pública. Somos um Estado com um quadro legal que garante acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos para o desenvolvimento das atividades que lhes permitam satisfazer de forma lícita e inclusiva as suas necessidades. De igual modo, com base na proposta do programa do partido, que iremos apreciar, impõe-se o aprimoramento da definição das áreas prioritárias para o desenvolvimento nacional. Neste sentido, a agricultura, a indústria, as infraestruturas, a segurança energética, o turismo, a gestão sustentável dos recursos naturais, como a terra, os hidrocarbonetos, os minerais e recursos marinhos, devem merecer a nossa atenção. Mais uma vez, permitam-me enaltecer vivamente o papel da solidariedade africana e internacional dispensada a Frelimo e a que muito contribuiu para a vitória da luta de libertação nacional. Já no início da nossa intervenção, fizemos uma referência especial ao papel da Tanzânia como retaguarda segura da nossa luta de libertação nacional. Reiteramos as nossas felicitações ao MPLA, ao camarada presidente João Lourenço, pela recente vitória nas eleições de 24 de agosto passado. Frelimo, oye! Reiteramos igualmente a nossa grande admiração e reconhecimento ao apoio solidário de todos os partidos irmãos e organizações que, ao longo do nosso percurso histórico, têm se posicionado ao lado da Frelimo e de Moçambique, em especial os que se juntam ao nosso 12º Congresso e que, com muita honra, teremos o privilégio de ouvir as respectivas mensagens de solidariedade em devido momento. Caros delegados, distintos convidados, antes de terminar, considerando que este Congresso visa definir as diretrizes para o desenvolvimento do nosso país, para além do próximo quinquênio, gostaria de sugerir alguns temas para o debate e aprofundamento pelos congressistas. Naturalmente que nós teremos a agenda, mas é preciso nos debates termos o foco para levarmos a solução. Isso pois digo. Primeiro, consolidação da unidade nacional. Segundo, reflexão com vista a vencermos os próximos pleitos eleitorais. Terceiro, o combate ao terrorismo. Quarto, a sustentabilidade do nosso partido. 5, a necessidade de rejuvenescimento do partido. 6, o impacto das mudanças climáticas. 7, o custo da vida. 8, o pacote de medidas de aceleração à economia.
São só algumas das questões. Viram muito bem, não fiquei só a dizer vamos discutir sobre o problema das nossas células. Temos que discutir os problemas do país, porque a sociedade parou hoje para ouvir o que estamos a discutir. Como governo, gostaríamos de usar esse pódio do partido para assegurar aos congressistas que o governo continua determinado a implementar a reforma salarial através da entrada em vigor da tabela salarial única, logo que seja aprovado pela Assembleia da República. Frelimo, oye! Frelimo, oye! Se a Assembleia da República aprovar ontem, então estamos prontos. Caros delegados, distintos convidados, durante os trabalhos do 12º Congresso, iremos apreciar o relatório do Comitê Central, a proposta do Comitê Central, a proposta da revisão do Estatuto do Partido para sua adequação às dinâmicas de momento, sublinho, para sua adequação às dinâmicas do momento, bem como o programa do partido para o próximo quinquênio. Um dos momentos mais altos do Congresso será a eleição dos órgãos centrais, nomeadamente o presidente do partido, o Comitê Central, o secretário-geral, a Comissão Política, o secretariado do Comitê Central, o Comitê de Verificação e o respectivo secretário. Exortamos a todos para que contribuam para que estes atos solenes decorram num ambiente ordeiro, de camaradagem e de festa, como aconteceu nas conferências provinciais, obedecendo aos princípios de normas definidas nos estatutos do partido e do regimento do Congresso. Em conclusão, mais uma vez, agradecemos os nossos amigos que nos honram com a sua presença. Queremos reiterar a nossa saudação a todas as províncias e a cidade de Maputo por terem conduzido o processo das conferências e das eleições internas que culminaram com a revitalização dos órgãos desde a célula até a província, incluindo a eleição de membros do Comitê Central pelas listas das províncias que serão confirmados por este Congresso de forma ordeira. Vamos todos trabalhar para que depois desta nossa jornada possamos responder à sociedade moçambicana que servimos perguntas como as seguintes. Quando todos sairmos, a imprensa estará ali fora, ou mesmo quando formos às nossas províncias. A pergunta vai ser: por que a Frelimo se reuniu? A pergunta vai ser: que produto novo Frelimo oferece? Igualmente, que os nossos camaradas membros e militantes em todo o território nacional e na diáspora possam saber o que vai mudar com a realização do 12º Congresso. Saibam que na agenda política da Frelimo figura como prioridade o desenvolvimento inclusivo de Moçambique. O desenvolvimento inclusivo é inclusivo quando ocorre nos setores onde o pobre trabalha, por exemplo, na agricultura. Acontece nos locais onde os pobres vivem, isto é, nas zonas não desenvolvidas e com poucos recursos. O desenvolvimento é inclusivo quando reduz os preços dos bens de consumo para o pobre, isto é, a comida, o combustível, a roupa, a despesa de saúde, da educação, entre outros. Esta é que deve ser a nossa agenda. A nossa meta última é garantir as vitórias, condição fundamental para continuarmos a melhor servir os moçambicanos. Esta é a nossa razão de ser como Frelimo. Por isso, apelamos todos para conduzirmos debates dentro da nossa agenda. Dentro da nossa agenda. A agenda que nos une e não na agenda que nos pode dividir. Com estas palavras e com elevada honra, declaro abertos os trabalhos do 12º Congresso da Frelimo. Muito obrigado.
Ife anafrelimo zona dinabadwa Mozambique. Ife anasamora zona. Frelimo zona zawinda zikola Mozambique. Ife anasamora zona tina badwa. Frelimo, oye! Vamos sentar. Frelimo, oye! Bom, normalmente depois da nossa intervenção tem ficado o momento em que aprovamos o regimento. Depois os grupos de trabalho, o presídio, mas vamos respeitar o programa do nosso convidado de honra. E por isso, vamos iniciar pela saudação dos combatentes da luta de libertação nacional, que ele pediu para assistir, e depois disso, daremos a palavra e ele voltar a cumprir com a missão. Está aqui, já hoje é o 4º dia. Já é muito, né? A honra foi demais. Então, peço que os mestres de cerimônias para convidar os combatentes da luta de libertação nacional para a saudação. Décimo segundo Congresso, oie! Camarada Felipe Jacinto Nunes, presidente da Frelimo, oie! Convido para saudar o 12º Congresso a CLIN. Congresso da Frelimo. A CLIN saúda o 12º Congresso da Frelimo. Sempre pra frente, 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 Frelimo. A Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz, com o povo na vanguarda, arrastando a multidão. A Frelimo de Magani, de Samora e Chisano, de Gebuza e News, é o mesmo ideal, sempre avançado. Sempre pra frente, Frelimo.
sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Quem sempre fez é Frelimo, a força da mudança. Quem vai fazer é Frelimo, com prazer, muita força. Quem sempre fez é Frelimo, a força da mudança. Quem vai fazer é Frelimo, Moçambique avança. Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Yo, way. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Vamos fazer barulho! Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, oiê! Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, vamos lá! Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, oiê! 12º Congresso, oiê! Felipe Nussi, oiê! Mapico, Mapico. Sempre pra frente, Frelimo. 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 Quero ouvir. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. É. Sempre pra frente, Frelimo. Quero ouvir esse. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. É. Sempre pra frente, Frelimo. Yo, way. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, oiê! 12º Congresso, oiê! Felipe Nussi, oiê! Presidente Nussi, oê! Oê! Partido Frelimo, oê! Oê! Presidente Samia, oê! Oê! Vice-presidente do MPLA, oê! Camarada Presidente, com sua permissão, vou proceder à leitura da mensagem dos combatentes da luta de libertação nacional, por ocasião da realização do 12º Congresso da Frelimo. Camarada Felipe Jacinto Nussi, presidente da Frelimo, presidente da República e presidente da CRIM. Camarada Samia Suluhu Hassani, presidente do Partido Chama cha Mapinduzi e presidente da República de Moçambique. Karibu sana mama. Camarada vice-presidente do MPLA, camarada Roque Silva Samuel, secretário-geral da Frelimo, camarada Joaquim Alberto Chissano, camarada Armando Emílio Guebuza, presidentes honorários da Frelimo, camaradas membros da Comissão Política, camaradas membros do Comitê Central, camaradas delegados e convidados ao 2º Congresso, ao 12º Congresso, aliás. Ao iniciarmos a nossa intervenção nesta reunião magna do nosso partido,
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para saudar efusiva e calorosamente o camarada Filipe Jacinto Nyusi, presidente da Frelimo, presidente da CLIN, presidente da República de Moçambique, pela sábia liderança, carisma e visão na condução dos destinos do país. O camarada presidente tem sabido de forma firme, envolvente e com a governação pragmática a conduzir os destinos do nosso país, minimizando os impactos negativos das adversidades causadas pela atual e complexa conjuntura econômica internacional. Graças à sua lucidez, humildade e espírito democrático que caracteriza um líder e um homem sábio, o nosso país tem sido cada vez mais reconhecido como um país pacífico, com um projeto credível de efetiva tolerância e convivência salutar entre cultura e inclusão. Bem-haja, camarada presidente. Igualmente, saudamos as nossas forças de defesa e segurança, as forças da SADC, os nossos veteranos da luta de libertação nacional, enquadrados na força local, que com bravura e tenacidade têm estado a infligir duros golpes aos terroristas que em debandada vão abandonando as suas bases estratégicas em algumas zonas da província de Cabo Delgado. Nós, os combatentes da luta de libertação nacional, reconhecemos a sua liderança, entrega e empenho incansável na busca de soluções para o bem-estar do nosso maravilhoso povo e na promoção constante da paz através do entendimento entre os moçambicanos. Foi assim, com o empenho abnegado do camarada presidente, que logramos êxitos substanciais, nomeadamente o fim do conflito armado interno e o processo em curso de enfrentalização do desarmamento, desmobilização e reintegração da Força Residual da RENAM. Estamos confiantes que, sob a sua liderança, camarada presidente, vamos vencer o terrorismo, expulsando todos os terroristas do nosso solo pátrio. Abaixo os terroristas! Viva o presidente Nyusi! Foi sob a liderança da Frelimo, apostando na unidade nacional, que o povo moçambicano conquistou a independência nacional e hoje, envolvidos 47 anos, continuamos que a nossa arma poderosa continua a ser sempre a unidade nacional. A unidade nacional foi a arma cirúrgica poderosíssima utilizada para combater o tribalismo e outras formas de divisionismo que poderiam minar e enfraquecer o projeto da Frelimo. Nesse sentido, se queremos continuar fiéis à nossa identidade, ao nosso DNA, que sempre nos diferenciou das outras forças políticas, temos que continuar a ser implacáveis à promoção do tribalismo. A nossa expectativa é que o 12º Congresso seja, por um lado, um momento de festa e, por outro, uma rica oportunidade para continuarmos a revitalizarmos o nosso espírito da unidade nacional, para que a Frelimo seja cada vez mais forte e vitoriosa e continue a governar por mais tempo este belo país. Auguramos que o nosso 12º Congresso, o mais alto órgão da Frelimo, seja marcado por um grande envolvimento e profundo debate sobre matérias estruturantes e ideologicamente relevantes para a organização do nosso partido. Debates que foram alimentados através de amplo estudo e debate de teses que formulam as linhas mestres que deverão nortear a direção do Estado e da sociedade moçambicana. Nós, os veteranos da luta da libertação nacional, acreditamos ainda que o 12º Congresso da Frelimo, as eleições autárquicas em 2023 e as gerais em 2024 constituem momentos ímpares na vida do nosso partido e deve servir para, mais uma vez, elevarmos o nível de debate de ideias com espírito democrático, conhecimento de causa, disciplina partidária. Devemos, sim, respeitando as nossas diferenças de opinião, que naturalmente pode acontecer, estarem unidos pelo mesmo sentimento comum e de pertencer à grande família Frelimo e de estar sempre em prontidão para desenvolver o nosso belo Moçambique. Os congressos do Partido Frelimo foram sempre um momento histórico para os moçambicanos. Nesse sentido, esperamos que o 12º Congresso possa discutir profundamente a vida interna do partido e do país. Assim, somos todos chamados a trazer ideias inovadoras
contribuindo para unir cada vez mais a grande família Frelimo e resgatar os valores e a tradição dos nossos heróis, aqueles que sonharam e que nunca desistiram até ver realizado o sonho de conquistar a independência total e completa do país. O 12º Congresso da Frelimo deve trazer soluções cada vez mais assertivas para o desenvolvimento dos vários setores e para a inclusão, tirando proveito do imenso potencial econômico do nosso país, as prioridades para o setor, incluindo os projetos das multinacionais, que devem ser definidas por nós, onde, como, quando, de modo a cautelar o maior benefício para os moçambicanos. Gostaríamos de saudar e encorajar o nosso governo pela harmonização e introdução da nova tabela salarial única no aparelho do Estado. No entanto, continuamos preocupados pela não contemplação dos veteranos pensionistas. Por isso, apelamos ao governo para a revisão dos procedimentos com vista ao enquadramento dos veteranos da luta de libertação nacional. Frelimo, ainda em relação aos combatentes, queremos reconhecer em viva voz os esforços do governo e do camarada presidente na atribuição das pensões a grande parte dos pensionistas e apoio para a promoção de pequenos projetos de autoemprego, atribuição de bolsa para seus descendentes e as condecorações que têm contribuído para continuar a dignificar o papel do combatente do nosso país. Igualmente, reconhecemos a atual cota atribuída à CRIM de 18%, no entanto, continuamos a sentir uma representação inferior dos combatentes nos órgãos do partido a todos os níveis. Por isso, aproveitamos esta ocasião para pedir ao camarada presidente de que nós respeitamos, amamos, gostamos, adoramos o aumento de 18% para 20%. Gostaríamos, nessa nossa intervenção, retirar para o combate cerrado contra o nepotismo, o tribalismo, localismo, intrigas, divisionismos, fofoca, calúnias e todos os outros males que nos apoquentam. Devemos cerrar e purificar as fileiras contra os infiltrados e intriguistas que usam a capa do partido, têm estado a contribuir para manchar a boa imagem da Frelimo e dos seus membros militantes e simpatizantes. Por isso, camarada presidente, pedimos que haja purificação das fileiras do nosso seio, no seio do partido. Haja a reintrodução do princípio de crítica e autocrítica. Devemos sempre punir exemplarmente todos aqueles que estiverem fora da linha política do nosso partido. A terminar, exortamos a todos os militantes e simpatizantes da Frelimo a intensificarmos a nossa unidade, o trabalho e vigilância para que, de forma serena e firme, possamos garantir a estabilidade organizacional da nossa Frelimo e a necessária preparação rumo a uma vitória retumbante e convincente nos próximos pleitos eleitorais. Igualmente, apelamos a todos os membros militantes e simpatizantes do nosso partido para que continuemos serenos, unidos, coesos, firmes, contribuindo para que o 12º Congresso da Frelimo seja verdadeiro sucesso e que corresponda às expectativas do povo moçambicano. Camarada presidente, acabei de ler a mensagem dos combatentes da luta de libertação nacional. Muito obrigado. Frelimo, camarada presidente, nós temos algumas recordações. Vai um quadro para si, camarada presidente,
um quadro para minha estimada camarada presidente Samia, presidente de Chama de Mapinduzi e presidente da Tanzânia. Tumeshukuru kututembelea. E alguns brindes para os membros da Comissão Política, para os presidentes honorários. Mais um montante de 100 mil meticais para o nosso partido. Obrigado. DJ. A Clean saúda o 12º Congresso da Frelimo. Sempre pra frente, 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 Frelimo. A Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz. Com o povo na vanguarda, arrastando a multidão. A Frelimo de Magani, de Samora e Chisano, de Gebuza e News. É o mesmo ideal, sempre avançar. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo. Sempre pra frente, Frelimo.
Quem sempre fez é Frelimo, a força da mudança. Quem vai fazer é Frelimo, contra ser muita força. Quem sempre fez é Frelimo, a força da mudança. Quem vai fazer é Frelimo, Moçambique avança. Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, Sempre pra frente, Frelimo. 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 Frelimo, sempre pra frente, Frelimo. Frelimo, Sempre pra oye! frente, Aclin, oye! Combatente de luta de liberação nacional, oye! Muito obrigado, camaradas combatentes, a inspiração da nova juventude. Vamos fazer chegar a mensagem aos que neste momento estão na trincheira. Frelimo, oye! Nós tentamos convidar até alguns que estão a combater, mas eles pediram por muito para não vir, que acham que nós podemos os representar. Eles estão em um momento sensível, segundo eles. Então, esses também precisam não ser esquecidos. Bom, já chegou o tempo e tenho o prazer e grande honra de convidar a camarada Samia Suluhu Hassan, presidente do Chama Pinduzi, CCM, e presidente da República Unida da Tanzânia, para usar da palavra junto do pódio. Protocolo, pode ajudar a acompanhar. Aina mwisho Frelimo, aina mwisho Frelimo. Ae, Frelimo, aina mwisho. Ae, Frelimo, aina mwisho. CCM, aina mwisho. Aina mwisho. CCM, aina mwisho. CCM, aina mwisho. A mwisho, CCM, aina mwisho. CCM, aina mwisho. CCM, aina mwisho. Frelimo, oye! CCM, oye! Asante, ndugu rais. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ningependa niendelee sana kuongea Kiswahili, lakini nimeambiwa hawawezi kutafsiri Kiswahili kwa Kireno, lakini wanaweza kutafsiri Kiingereza kwa Kireno. Kwa hiyo nitajielekeza kwenye Kiingereza. Your Excellency Comrade Filipe Jacinto Nyusi, Chairperson of Frelimo and President of the Republic of Mozambique, comrades retired presidents, President Chissano and President Gwebuza, Comrade Roque Silva Samuel, Secretary General of Frelimo, comrades members of Frelimo Political Committee, comrade members of Frelimo Central Committee, comrade members of Frelimo Secretariat, comrades delegates of Frelimo National Congress, honorable heads and representatives of diplomatic missions, invited guests, ladies and gentlemen, Viva Frelimo! CCM oye! My dear comrades,
I'm greatly honored to join you today and address this colorful and historic Frelimo Congress. Allow me to express my sincere gratitude to my dear brother, His Excellency, President Filipe Jacinto Nyusi, for the cordial invitation and warm hospitality that have been accorded to me and my entire delegation since we arrived in this beautiful country. Equally important to me, may I thank you, Comrade President Filipe Nyusi, for availing this important opportunity for me to address the delegation or delegates of the 12th Frelimo Congress. It is indeed a great honor, and I thank you very much, my brother. Asante sana, muito obrigado. Before I continue, allow Presidente me, oh, sorry. da Frelimo e Presidente da República de Moçambique, Excelências, antigos presidentes e presidentes honorários da Frelimo, membros da Comissão Política, membros do Comitê Central, membros do Secretariado do Comitê Central, caros delegados, chefes de delegações de partidos irmãos aqui presentes, membros do corpo diplomático. Gostaria de falar em Swahili, mas como há constrangimento, a interpretação é feita em português e em Swahili. Perdoe-me que vou falar em língua inglesa, mas quero começar por agradecer pelo convite que nos fez o meu irmão, camarada presidente Filipe Nyusi, para esta visita e pela calorosa hospitalidade que tem sido proporcionada a mim e à minha delegação desde que chegamos a este país. E também quero agradecer pela oportunidade de me dirigir aos congressistas e aos ilustres convidados a este congresso. Yeah, before I continue, allow me, Your Excellency, President Nyusi, to introduce 3 members of my delegation from Chama cha Mapinduzi. With me here is Secretary for Politics and Foreign Affairs, Colonel Lubinga. Permita-me, camarada presidente, proceder à apresentação de 3 membros que estão na minha delegação, que são do Chama cha Mapinduzi. Primeiro, o secretário para Assuntos Políticos de Relações Exteriores. Then I have system chairman for the northern region in Pemba. And Pemba is in Zanzibar, not Pemba of Mozambique. E temos também o primeiro, por assim dizer, primeiro secretário, o presidente do Chama cha Mapinduzi para a região norte que cobre Zanzibar e também parte de Moçambique. He is part of the delegation. He is with the delegates over there. Then I do have the system chair for Simiyu region in Tanzania mainland. Também temos o primeiro secretário do CCM para a região de Simiyu, na Tanzânia. And I also have a number of ministers with me, plus government officials. They are all there. Tenho também comigo vários ministros da minha delegação e vice-ministro, bem como secretário permanente. Estão todos aqui. Muito obrigado. Dear comrades, brothers and sisters, this Congress marks the peak of the 60th anniversary celebration of the foundation of Frelimo in 1962 in Dar es Salaam. Este congresso é uma grande celebração, uma festa, e recorda, portanto, o momento em que a Frelimo se reuniu pela primeira vez, em 1962, para a sua criação em Dar es Salaam. It is therefore a particular privilege for me to be invited to participate in these celebrations. Por conseguinte, é privilégio particular ter sido convidado para participar nesta festa, nesta celebração. I must say I was moved by the vigorous charm shown by kids, we call them chipukis in Kiswahili, in our party,
Then vijana and wanawake, the youth and the women, they came here with vigor, with charm, and this shows livelihood of Frelimo. Fiquei bastante emocionada e comovida com as várias saudações que foram feitas aqui pelas diferentes organizações sociais da Frelimo, os jovens, as mulheres, os veteranos, que mostram, portanto, o vigor e o entusiasmo que a Frelimo tem. And that symbolized the strength of Frelimo, the strength of the party is determined by the three pillars: youth, women, veterans, and of course, the kids, the Chipukizi. E isto, portanto, determina aquilo que é o vigor, a força da Frelimo, que é, portanto, assenta em três pilares, que são os jovens, ou seja, os continuadores, os jovens, a mulher e os veteranos. E isso, de fato, torna a Frelimo muito mais forte, muito vigorosa. Congratulations for a well-organized Congress. E quero felicitar-vos, parabéns por congresso muito bem organizado. Dear comrades, unfortunately, due to some other commitments at home, I wasn't able to attend the 47th anniversary of the independence of Mozambique, commemorated on 25th of June 2022, that I would have wished to be with you physically as well. Nevertheless, I believe I was well represented by the CCM Vice Chairperson, Comrade Abdulrahman Kinana, whom I appointed to be with you on my behalf. Camaradas, eu gostaria de ter estado convosco aqui durante as celebrações dos 47 anos da independência de Moçambique, que foram a 25 de junho do presente ano, mas devido a outros afazeres, devido a outros compromissos inadiáveis no meu país, não pude estar cá presente, e é o que eu gostaria, mas mesmo assim sinto-me orgulhosa porque fui bem representada pelo vice-presidente do partido Chama Cha Mapinduzi, que esteve aqui. Please accept our heartfelt thanks for the manner you received the CCM delegates that attended the 47th independence celebration during their stay in Mozambique. Queiram, camaradas, aceitar os nossos sinceros agradecimentos pela forma tão acolhedora como receberam o vice-presidente com os outros delegados que participaram aqui nas comemorações dos 47 anos da independência de Moçambique. Esteemed comrades, my participation in this Congress reaffirms the will to renew our traditional ties of brotherhood, friendship and cooperation between Chama Cha Mapinduzi and Frelimo on one hand, and between the governments and the people of Tanzania and Mozambique on the other hand. A minha participação neste congresso é gesto para reafirmar os fortes laços de amizade, de irmandade, de cooperação, de solidariedade que unem os partidos Chama Cha Mapinduzi e o Partido Frelimo, bem como os governos e os povos dos nossos dois países. My maiden address to this Congress symbolizes the strength of our relationship, both as parties and governments, tied through shared blood, history, culture, geography, and ideology. A minha intervenção e a minha presença aqui neste congresso simboliza tanto esses laços e a jornada que juntos caminhamos pela história que tivemos a partir de laços culturais, a contiguidade geográfica, bem como outros fatores que tradicionalmente nos uniram. Our attendance sends a clear message that the artificial boundaries arbitrarily drawn by the people foreign to this continent are too imaginary to usurp the brotherly and sisterly feelings of our people to have one another. Tanto as fronteiras que nós temos são artificiais, mas os nossos povos e os nossos países sempre viveram juntos, estão irmanados e vão sempre reforçar a sua vivência e as suas relações.
And indeed, this is something that we need to be proud of. The Makua and Makonde of Tanzania and Mozambique have never lost touch to one another as sisters and brother, or blood sisters and brothers. E devemos ficar muito orgulhosos destes laços históricos, desta realidade, porque os Macuas e Macondes, por exemplo, nunca perderam a oportunidade de manter contactos com os seus irmãos na Tanzânia. E isto é algo que devemos preservar, que representa que somos povos, de fato, muito unidos. Esteemed comrades, the note of ties was much more consolidated with the struggle for independence, where our people fought to get out of the wrath of the imperialists. E esses laços foram consolidados e fortalecidos durante as nossas lutas de libertação para nos livrarmos do imperialismo e das masmoras do colonialismo ou da dominação estrangeira na nossa região. And it was rightly said, as it was rightly said this morning, that Tanzania participated actively in forming the liberation movement in Southern Africa by providing the moral and material support. E como foi dito esta manhã, a Tanzânia participou ativamente na criação dos movimentos de libertação aqui na África Austral, mediante a prestação de apoio moral e apoio material. Mwalimu Nyerere used the safety and stability of the country, Tanzania, to accommodate freedom fighters, and he used the experiences and guidances received from those who have already achieved independence to train the freedom fighters in Tanzanian soil. Por visão do Mwalimu Nyerere, portanto, foi recebendo os combatentes, os nacionalistas de vários movimentos de libertação, proporcionando-lhes o treino e dando-lhes todo o apoio para que conduzissem as lutas pela independência e pela libertação dos seus respectivos países. I'm sure Frelimo veterans who are here today are familiar with the names like Kongwa, Mgagao, Morogoro, Mazimbu, Bagamoyo, Farm 17 na Chingwea, Lundo Mpakani, Mhukuru and Mputa, and Dakawa. These memories must be fresh in their minds because they were hosted and trained in these areas while strategizing for the liberation of this beautiful country, Mozambique, from the Portuguese. Eu tenho a certeza que muitos militantes, sobretudo os antigos combatentes da Frelimo que estão aqui presentes, recordam-se, vêm-lhes à memória nomes como Kongwa, Morogoro, Farm 17, Bagamoyo e muitos outros lugares a partir dos quais se definiram estratégias para a libertação total deste país, de Moçambique. And I was so happy to hear those veterans speaking very good Swahili. They were speaking with me there, very nice Swahili. So E é thank de you, fato the veterans. comovente ouvir esses veteranos a falarem, os antigos combatentes a falarem tão bem o Kiswahili. E de fato eu pude notar isso quando estive a conversar com eles. The mentioned places, these places were also used by SWAPO of Namibia, ZANU-PF of Zimbabwe, ANC of South Africa, and MPLA of Angola, which were fighting for their freedom. It is fortunate that these parties exist to date, and this is something we need to be proud of. E estes mesmos locais foram também utilizados por combatentes da SWAPO, da Namíbia, da ZANU, FP, do Zimbábue, do ANC da África do Sul, do MPLA de Angola. E, portanto, nós estamos satisfeitos porque esses partidos continuam a existir e exercem a liderança nos seus países. The glorious history of brotherhood, cooperation and friendship among the six sister parties has been instrumental in facilitating interaction among our people. Tanto as glórias de relações de irmandade, amizade, cooperação e solidariedade
têm sido fundamentais para reforçar a nossa amizade e reforçar aquilo que juntos fazemos para o nosso desenvolvimento. On international horizon, Mwalimu used offices of the liberation movement. Mwalimu used to accommodate or to use the Tanzanian embassies abroad to host offices of the liberation movements, as it happened to Frelimo in Addis Ababa, where its offices remained or resided inside the embassy of the United Republic of Tanzania until the time the Republic of Mozambique was born and was able to stand on its own feet and opened its own embassy there. E o Mwalimu Nyerere, a nível internacional, costumava utilizar as missões diplomáticas de Tanzânia no estrangeiro para acolher, usava-as como sedes lá no estrangeiro de movimentos de libertação nacional dos países da África Austral. Recordo-me que é assim que em Addis Abeba, a Frelimo era lá acolhida, tinha a sua sede na Etiópia, até que se tornou independente e conseguiu caminhar com os seus próprios pés. Yeah, above all, the government of Tanzania had set a special radio station for liberation movements. These were besides human sacrifice, which Tanzania offered to ensure the success of decolonization. Ele dizia que todos os tanzanianos deviam aceitar e consentir sacrifícios para que os outros povos, outros movimentos de libertação pudessem conquistar a liberdade e a independência. E isso seria o legado e que seria a satisfação para a Tanzânia. So this is a history to be taught or to be told to the young ones so as to have a knowledge of where we are coming from. The young ones from both countries, Tanzania and Mozambique, both countries. E esta é uma história que deve ser muito bem contada aos mais jovens de Moçambique e da Tanzânia, para que eles possam saber de onde é que nós viemos e quanto é que custou a nossa liberdade. Comrades, brothers and sisters, another remarkable aspect to which I thought I should refer with you here is the use of African language, Kiswahili. It is clear that for various reasons, African countries since got their independence did not do much to advance our African languages. Outro aspecto digno de realce aqui é o uso da língua Kiswahili, que os países africanos foram negados a usar as suas próprias línguas até que conquistaram a independência. Portanto, o Swahili aparece como uma dessas línguas africanas que nos dão orgulho de usarmos ou trabalharmos nas nossas próprias línguas. On our side, we went on promoting languages of our countries, the African countries, went on promoting languages of our colonial masters. Do nosso lado, temos estado a promover no nosso país o Kiswahili e, é claro, perante essa situação em que, às vezes, temos de promover a língua dos nossos colonizadores, mas o Swahili aparece como a língua africana. In Tanzania, however, we have another credit to grant to our father of the nation, Mwalimu Nyerere. He tried hard to promote Kiswahili along with English. Today, we are happy that we have succeeded in having this non-tribal language spoken widely outside Tanzania. E nós, no nosso país, sentimos muito orgulho pelo nosso saudoso Mwalimu Nyerere, que promoveu muito a língua Kiswahili e conseguiu promovê-la e ficar acima de qualquer língua étnica ou tribal. E nós hoje estamos a utilizar o Kiswahili juntamente com o inglês como uma língua que está para além de quaisquer divisões étnicas ou tribais. Certainly, Kiswahili could be a unifying tool for Africa and the world, as it did for comrades and freedom fighters who were trained in Tanzania. Kiswahili was used as both a training language and a unifying factor in the fight for independence. E o Swahili foi a língua que foi utilizada pelos combatentes como língua de instrução e a língua através do qual se emanciparam para a sua independência, portanto, ganharam a sua emancipação.
As I said before, here in Mozambique, I do believe that Kiswahili does still retain that unifying power, more so now when it has gained prominence internationally. Eu acho que em Moçambique o Swahili também está a ganhar algum espaço, e principalmente agora que já foi promovida e reconhecida como uma língua internacional ou universal. This is after it has been declared a working and official language by the East African Community, South African Development Community, and the African Union, and has been internationally recognized by the UN following the recent declaration by UNESCO to commemorate Kiswahili Day on the 7th of July each year. E o Swahili é reconhecida como uma língua de trabalho, ou língua oficial, na comunidade da África Oriental, também na comunidade de desenvolvimento da África Austral, na União Africana, bem como pelas Nações Unidas, portanto na UNESCO, que em julho foi declarada como língua internacional, que é comemorada em todos os anos. I wish to encourage and appeal to my brother, President Nyusi, and all comrade delegates of the 12th Congress to reflect and decide on the importance of integrating Kiswahili language into Mozambican education system in order to reap the benefits of this unique language. Eu quero apelar ao meu camarada e irmão Felipe Jacinto Nyusi e a todos os congressistas que estão presentes aqui e todos os líderes, todos os moçambicanos, para que a língua Kiswahili também seja introduzida como aquela língua através de qual trabalhamos para podermos colher os frutos da nossa cooperação e os frutos do nosso desenvolvimento. Esteemed comrades and compatriots, our countries have gained political freedom thanks to our comrades who sacrificed their life for the betterment of the future generations. Estimados camaradas, amigos, os nossos países estão a desfrutar da independência devido aos sacrifícios que foram consentidos por aqueles combatentes que se entregaram pela nossa liberdade. Even though we still have wars to fight. Apesar de ainda termos muitos desafios pela frente, ainda termos algumas lutas por vencer. Colonialism is still existing in many shapes and features. The previous generation fought for independence. Our generation and future generations have a big task to ensure that our nations get rid of economic dependence. Ainda existem os vestígios do colonialismo, ainda há desafios que decorrem desse período colonial, por isso as nossas presentes e futuras gerações devem continuar empenhadas no sentido de manter a chama e fazer essa luta para que de fato tenhamos a nossa verdadeira liberdade, tenhamos o futuro risonho. And this marks a point where, with great pride, I commend Frelimo and its Mozambican government in different phases for the efforts taken to achieve socio-economic development to the people of this country, as presented by His Excellency President Nyusi when he was delivering his speech. Eu, neste ponto, quero felicitar, quero congratular-me com os esforços da Frelimo em termos daquilo que são as ações, as realizações para o seu desenvolvimento socioeconômico, tal como foi referido durante o discurso de abertura do camarada Felipe Jacinto Nyusi. Fighting economic war is not a small task, and I dare saying that economic war requires sacrifice and sticking together as it was during the fight against colonialism. Isto mostra que o trabalho ainda existe, há muito pela frente, mas nós podemos fazer muito trabalhando juntos, juntando-nos para vencer os desafios próximos, tal como o fizemos na luta contra o colonialismo. When we say a luta continua, that means the struggle for economic emancipation is real and must continue. Quando dizemos a luta continua, significa que a luta pela nossa emancipação, a luta por tudo o que nós desejamos ter de melhor deve prosseguir.
It is the struggle that should aim at strengthening the economies of our countries and the financial muscles of our political parties that would enable the parties to perform their plans and activities sustainably. Esta luta implica que temos de reforçar as nossas economias, desenvolver as nossas economias, reforçar a musculatura financeira dos nossos partidos para que possam, de fato, realizar a sua missão, cumprir a sua missão de forma sustentável. To be able to do that, we have a major task to educate the young members of our parties, boys and girls. Hoje temos uma tarefa muito importante que é de educar as jovens e os jovens do nosso partido, as novas gerações. Fortunately, we do have a center, the Mwalimu Nyerere Leadership School, which is at Kibaha in Tanzania, and we should use this center to run the programs, ideology programs, to build the capacity of our youth, women, even the veterans, because the world is dynamic, it's not static. So we need to train our members of our parties so that they could learn or they could be aware of what is going on in the world and what direction the new economic order is. Portanto, nós devemos continuar e somos felizes porque temos centro que é o centro, a Escola de Liderança Mwalimu Julius Nyerere em Tanzânia, onde devemos dar uma formação política e formação ideológica dos nossos jovens, da nossa mulher, dos nossos combatentes e a todos esses, para que possamos prosseguir e ensinemos aos jovens de onde viemos e para onde é que queremos ir, para também poderem compreender os fenômenos, aquilo que acontece pelo mundo que os rodeia, tanto quer na região, quer no mundo todo. And please allow me to express our gratitude to Communist Party of China under the leadership of Comrade Xi Jinping, and I take this opportunity to appeal to the 6 parties to commit themselves in providing support necessary to attain the school's objective. And I believe this school is the right tool to bring about the changes we want, and I would like to assure the members of the Congress that CCM will fulfill its obligation as agreed. E quero aproveitar esta oportunidade para exprimir a nossa gratidão ao Partido Comunista da China, e, sobretudo, ao seu presidente, camarada Xi Jinping, e também aproveitar e apelar aos demais 6 partidos, movimentos de libertação nacional, para que continue a cumprir aquilo a que se comprometeram a fazer, no sentido de levar os quadros para serem formados e prestar todo o apoio necessário. E quero aqui assegurar a este Congresso que o Chama Penduzi continuará a fazer o seu melhor para que, de fato, essa escola seja aquela escola que nós queremos. I'm saying it because I was going through the literatures on liberation parties of Southern Africa, and I came through an article written by Professor Roger Southall, a psychologist from the University of Witwatersrand of Johannesburg. And the article reads, like liberation parties in Southern Africa or Southern African region will survive organizationally, but the essence of progressive forces will be dying. And that hopes of genuine liberation throughout the region will depend upon political realignment alongside moral and intellectual generation. Eu digo isso porque é muito importante se ler alguma coisa sobre os movimentos de libertação da África do Sul, e grande pensador, psicólogo, que dizia que os partidos de libertação da África Austral
vão sobreviver e pelo alinhamento que eles vão fazendo, pelo ajustamento que vão fazendo das suas lutas com aquilo que é o contexto e a realidade concreta. Peço perdão, não ouvi bem, estou a ter dificuldades de ouvir muito bem.